Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, nessa videoaula nós vamos verificar, nós vamos estudar noções de conjuntos. Então, o que são conjuntos? Conjuntos podem ser definidos como uma coleção, presta bem atenção, hein? Coleção de objetos, números, vetores, símbolos, pessoas, pontos, retas e etc. Então, diversas coisas que nós temos no nosso dia a dia pode fazer parte de um conjunto. Por exemplo, o conjunto das canetas que estão no seu estojo, o conjunto de folhas do seu caderno. Um exemplo muito comum que nós vemos, né? Todo mundo que nós conhecemos, inclusive nós, ou nós moramos numa casa, ou nós moramos em apartamento. Então você pode ter o conjunto de pessoas que moram na sua casa. Vamos dizer que uma casa ela mora um casal e o filho. Então nessa casa ela mora o João, a Maria, que é o pai e a mãe, a Maria e o José, que é o filhinho deles. Tá? Vamos supor também que uma coisa muito comum hoje em dia, a garotada aí, os mais novos, adoram videogame. Então a gente tem o conjunto de botões do videogame. Nós temos lá um quadradinho, nós temos uma bolinha e nós temos um X, que é o conjunto de botões daquele videogame que vai determinar lá no jogo as ações, né, comandadas pelo gamer ali que estiver jogando, as ações a serem tomadas no jogo, durante o jogo. Então, como conjuntos são representados? Bom, é bem simples. Quando nós formos representar conjunto, todo conjunto, não interessa qual for, os objetos, tipo de objeto que estão dentro dele, ele é representado por letras maiúsculas. Quer ver um exemplo? Então vamos lá. Um exemplo aqui. Nós temos o conjunto A. Ele pode ser o conjunto das estações do ano. Então eu represento A aqui por uma letra maiúscula, né? E como são representados os elementos do conjunto? Bom, já vimos como se representam os conjuntos. Ficou fácil aqui ver que os conjuntos se representam por letras maiúsculas. Vamos ver como que os elementos do conjunto que são e como depois eles são representados. Então, o que são os elementos do conjunto? Os elementos do conjunto são justamente os objetos, os números, não importa o que seja, que formam um conjunto. Tá? Agora, o que acontece? Né? Esses elementos, para formarem um conjunto, eles têm que ter alguma característica igual. Por exemplo, eu posso formar aqui um conjunto B das letras da palavra banana. Banana. Aí eu falo assim com vocês, pô, e quais são as letras, né? Qual é que conjunto de letras que formam a palavra banana? A letra B, a letra N e a letra A. Repare que eles têm uma característica comum. BNA, qual a característica que tem em comum? Eles formam a palavra banana. Essa é a relação entre eles. O B, o N e o A formam a palavra banana. Portanto, eles são os elementos formadores do conjunto B, que é a palavra que corresponde, né, nesse caso, à palavra banana. Ok? E os elementos desse conjunto são representados por letras minúsculas. Então, se eu tinha o conjunto B lá, representado por uma letra maiúscula, que era o conjunto formado pela palavra banana, eu vou representar os elementos formadores da palavra banana por a letra Bzinho, minúsculo, a letra N e a letra A. Então, olha só, repare bem.
Quando for conjunto, eu represento por letras maiúsculas. Quando for os elementos desse conjunto, são representados por letras minúsculas. E por ser elementos do conjunto, eles têm que possuir uma característica em comum. Bem simples, bem fácil de entendimento. Agora, como que a gente representa conjuntos? Bom, a gente pode representar por meio de chaves. Por exemplo, eu acabei de representar o conjunto B da palavra banana, que são as letras B, N e A, separados. Repara que tem que ser separados por vírgula. Todos os elementos, eles são separados por vírgula. Então, B é um elemento, a letra N é outro elemento, aqui, vírgula, e o A. Então, o B, isso aqui eu estou representando um conjunto B. Reparem, novamente, eu estou sendo bem incisivo nisso. Letra maiúscula, com seus elementos entre chaves, separados por vírgula, e cada elemento representado por letrinha minúscula. Eu poderia também representar esse conjunto B pelo chamado diagrama de Venn. Muito simples também, ó. Eu faço um diagrama fechado e coloco lá dentro os seus elementos B, N e A. Vou apagar esse N aqui que pareceu mais um H, né? N e A. Bem fácil isso aqui. É bem simples, o mesmo entendimento. Não tem o que a gente ficar amassando barro aqui nesse conceito. Aqui a gente já perde o tempinho. Por exemplo, a gente tem umas observações muito importantes sobre conjuntos. A primeira observação é essa aqui. Não se deve repetir elementos iguais. Repara que nós tínhamos lá a palavra banana. A gente falou o conjunto das letras, né? Nós definimos o conjunto como B. Aí a gente colocou entre chaves os elementos B, N e A. Repare, a palavra banana, ela possui quantas letras? Vamos contar. A letra A, 1, 2, 3. Mas eu não botei 3 letras A aqui. Eu só coloquei apenas uma letra A. Letra N, ela tem 1, 2 letra N. Mas como eu não devo repetir elementos, eu só coloquei uma letra N. A letra B já não tinha problema, porque a letra B é só uma só entra somente a letra B. Outra observação importante sobre conjuntos é que é permitido substituir elementos por reticências. Bom, isso é muito interessante, mas desde que não prejudique a compreensão. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho um determinado conjunto P, formado pelos números pares, então vou representar aqui por chave. Então lá, números pares, 0, 2, 4, 6, 8, vírgula. Eu posso colocar depois do 8, depois da vírgula, né, uma reticência, porque eu sei que os números pares é infinitos. Mas como que eu não prejudico a compreensão? Eu representando por um número de elementos suficientes, aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Quem olha esse conjunto, é fácil perceber que aqui eu estou representando pelos números pares, porque é uma característica comum. Quem olha esse conjunto, 0, 2, 4, 6 e reticências, já consegue imaginar que o próximo elemento seria o 10, depois o 12, depois o 14 e assim por diante. Eu não prejudiquei a compreensão de quem estiver olhando, quem estiver estudando, vendo as características desse conjunto. Outro exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Se eu fosse representar os números ímpares menores que 20. Então vamos lá. I maiúsculo é igual. Qual o primeiro número ímpar? 1. O segundo? 3, 5, 7, aí eu posso colocar uma reticências
vírgula. Eu posso pegar 2 a 3 números ali ímpares antes do 20, tipo 15, 17 e 19. Repare, aqui eu tenho o conjunto dos números ímpares menores do que 20. Pô, é fácil perceber que aqui essa reticências ela está sendo representada pelo 9, pelo 11 e pelo 13. Mas eu me eximi de escrever esses daqui. Eu não preciso escrever esses números. Basta eu representar por reticências. Eu poderia até excluir aqui o 7 e excluir aqui o 15. Botar 1, 3, 5, reticências 17 e 19. Quem bate o olho desse conjunto é fácil verificar que é os números ímpares menores do que 20. Porque ele não chega no 20, ele começa no 1, mas não chega no 20. Já que é menor, né, número ímpar, menor do que 20. Fica fácil o entendimento. Repara que eu usei a reticência, mas não prejudiquei a minha compreensão. Ok? Vamos para alguns exercícios bem fáceis para a gente pegar. Eu devo dividir essa videoaula em 2 partes para não ficar uma videoaula muito grande, maçante. Eu acho chato quando a gente pega um assunto de matemática e fica naquela videoaula de acima de 30 minutos, fica um negócio chato, né? Então vamos ver alguns exercícios. Vamos lá. Represente entre chaves os elementos do conjunto. Então nós temos 3 conjuntos, né? Repara aqui uma coisa interessante. O diagrama de Venn, aqui ele está em forma de elipse, aqui ele está em forma de um quadrado, aqui ele está em forma de um círculo. Não tem problema. Desde que ele seja um diagrama fechado e no seu interior esteja os elementos do seu conjunto. Como que eu representaria? Vamos lá, vamos primeiro dar nome ao conjunto. Vou mudar aqui a cor, que os elementos estão em preto, eu vou dizer que esse conjunto A. Se eu for representar entre chaves, eu posso colocar A é igual a 0, 2, 8, 7, 3,1. Repare que eu não precisei colocar na ordem. Tudo bem, se eu quiser colocar na ordem, eu também posso. Mas sendo um conjunto, a ordem, nesse caso aqui, ela não vai importar. Ok? Vamos lá, esse conjunto aqui que o diagrama de Venn está em forma de quadrado. É o conjunto B. Então, B é formado, letra maiúscula, para representação de conjuntos. É formado pela letra minúscula X, Y, Z. Ok? Nós temos o conjunto de 2 cores, azul e verde. Então, vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto C. Então, o meu conjunto C, ele é formado, vamos lá, letras minúsculas, azul e verde. Ok? Então, fica bem fácil a gente representar por chaves. A gente olha o conjunto, aí verifica se o conjunto é finito, se ele é infinito, se ele é muito extenso, você vai colocar uma reticências entre eles. Isso já a gente viu alguns minutinhos aqui atrás. Então aqui, ó, vamos mais um exercíciozinho aqui, antes da gente encerrar essa videoaula para que não fique muito extensa. Vou fazer a letra A e a letra B desse exercício. Vamos lá. Represente o conjunto dos meses do ano, começando pela letra J. Então, quais são os conjuntos dos meses do ano? Eu posso representar o conjunto A. Ele já deu aqui, ó. A, o nome do conjunto, é igual. Eu abro chaves. Não, aqui no caso é para representar por diagrama. Então eu vou desenhar aqui um diagrama. Posso desenhar um quadrado. Vou desenhar um quadrado, só para modificar aqui um pouquinho. Posso desenhar um quadrado, posso desenhar uma elipse. Não interessa o que for, tem que ser um diagrama fechado. Aí eu vou lá, vamos colocar lá os nossos elementos, né? Meses do ano, de cara. Eu tenho janeiro. Qual o próximo mês do ano?
junho e julho. Que eu me lembro, não tem mais nenhum mês do ano que comece com a letra J. Bom, já representei aqui por meio de diagrama o conjunto dos meses do ano que começam, são iniciados pela letra J. Então, representei aqui com letra maiúscula A, fiz o meu diagrama, que ele manda aqui que represente por meio de diagrama, e coloquei. Eu coloquei simplificado aqui, abreviei, né? Para não ficar muito grande. Então, janeiro, junho e julho. Todos iniciam aqui, ó, com a letra J. Bom, o próximo pedido, e aqui para finalizar a nossa aula, é o conjunto B. O conjunto B, então eu já sei que o meu conjunto B representa o conjunto maiúsculo, é formado o conjunto dos algarismos do número 53.028. Então, quais os algarismos formam esse número? Então, eu vou colocar aqui o meu diagrama. Meu diagramazinho. Eu já não representei aqui por um quadrado. Então, eu tenho o número 5, o número 3, o número 0, o número 2 e o número 8. Bom, pessoal, eu vou encerrar essa videoaula aqui. Já estamos com mais aproximadamente quase 17 minutos. Eu vou encerrar e eu vou fazer os outros vídeos só com o exercício dessas noções básicas de conjunto. Então, se você gostou dessa videoaula, se te ajudou, se estiver no YouTube aqui, porque meu interesse agora é fazer essa videoaula para aqui o YouTube, você deixa seu like, deixa seu comentário também, se tiver alguma dúvida, quiser algum contato sobre alguma dúvida sobre a videoaula, até mesmo sobre outras videoaulas que tem aqui no canal, é só vocês entrarem em contato aí comigo, deixa um recado que a gente dá um jeito para entrar em contato, tá ok? Então, muito obrigado por assistir a videoaula, tudo de bom, até a próxima, pessoal!